País registra frio intenso, temperaturas negativas e geada. Em Rio Claro, as temperaturas ficaram abaixo de 0 grau. Câmera de segurança registrou o momento em que cachorro foi atacado por outros cães da raça Pitbull. Eu achei que ia matar ele, porque na hora que ele saiu, o olho dele estava sangrando já. Eu pensei, furou o olho do meu cachorro. No quadro Segurança, vamos falar da atuação do Corpo de Bombeiros no combate a incêndios florestais, que ocorrem principalmente em tempo de estiagem. Desfile cívico marcou as comemorações de aniversário de 198 anos de Rio Claro. Teve também balonismo. Aqui é uma competição no qual o ganhador está galgando um ranking para ir no Mundial e não tem nada a ver com turismo. E ainda, as festividades contaram com grandes shows. Um deles da Orquestra Filarmônica, que recebeu a cantora Sandra Sá. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de um caso registrado recentemente em Rio Claro, no bairro Vila Alemã. 3 cães acabaram sendo atacados por outros 2 da raça Pitbull. Segundo as informações, esses animais teriam conseguido fugir após a queda de um muro e depois praticado os ataques. Nossa equipe conversou com a família de um dos cachorros envolvidos, que ficou machucado e precisou de atendimento do veterinário, mas agora está bem. Este é o Paçoca e há pouco tempo completou 1 ano. Esse olhar triste e abatido tem um motivo. Há alguns dias viveu momentos de tensão. Mesmo estando dentro de casa, foi atacado por 3 cães da raça Pitbull que conseguiram mordê-lo através da grade do portão. Eu achei que ia matar ele, porque na hora que ele saiu, o olho dele estava sangrando já. Eu pensei, furou o olho do meu cachorro. O ataque aconteceu durante a manhã, nesta rua do bairro Vila Alemã. Os pitbulls haviam escapado de uma residência que fica a pelo menos 5 quadras do local. Sozinhos, percorreram parte do bairro até que os ataques começaram. Estava trabalhando, eu fiquei sabendo através dela que ela mandou mensagem falando que o pitbull tinha atacado o cachorro. Aí eu perguntei como que atacou o cachorro, eu falei, leva no veterinário. A única coisa que eu falei para ela, ela, como que o cachorro está aqui na frente? Aí depois de tudo ocorrido, aí ela falou que levou no veterinário. Aí ele ficou lá em observação até a noite. Ele começou a gritar de desespero. Nisso a gente olhou pra cá, os pitbull estavam puxando o rosto dele pela grade. Ao mesmo tempo, a gente começou a gritar pra tentar soltar. Aí o pedreiro veio ajudar a gente, tentou segurar, só que também não estava ligando, a gente tentou ligar pra polícia, pro bombeiro, e eles não estavam conseguindo. Aí a moça parou de carro, ela também foi tentar puxar, tomou uma mordida na mão, por conta que ela foi tentar puxar eles aqui. E só que, tipo assim, a gente começou a tacar água, tentar bater pra soltar e não soltava. Até que o pedreiro conseguiu soltar de não sei como. Câmeras de segurança registraram parte dos ataques. As imagens mostram o corre-corre e o desespero da tutora do Paçoca e de quem tentou ajudar a conter os animais. De acordo com o boletim de ocorrência, os tutores dos cães alegaram que normalmente eles são dóceis, tanto que não atacaram nenhuma outra pessoa. No entanto, se envolveram em conflito com 3 cães. É que, além do Paçoca, outros 2 animais também ficaram feridos devido aos ataques dos pitbulls. Os 3 precisaram de atendimento veterinário. Ele furou aqui perto do olho dele, vaso sanguíneo, furou aqui, bem nessa parte do rosto, aqui, e a boca dele machucou, só que não chegou a quebrar o dente, mas machucou bastante aqui. Desde o ataque, o comportamento do cão mudou. O cachorro, que adorava olhar a rua, agora evita até chegar perto do portão. E mesmo com todos os cuidados que recebeu e a garantia de que está bem, a família segue apreensiva e faz um apelo por mais responsabilidade de quem cria animais de grande porte. Aqui tem mais responsabilidade, né? Porque como que não viu que 3 cachorros escapou daquela raça grande ainda? Entendeu? Que tem mais responsabilidade. Se pegasse uma pessoa, porque estava na rua, né? Se pegasse uma pessoa, o estrago seria maior, né? Realmente um grande susto, e nós tentamos contato com a tutora dos pitbulls, mas ela não deu retorno. Mas segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência na data, a tutora se prontificou a pagar pelos danos e tratamento dos animais feridos. Os demais estavam ainda sob cuidado do veterinário.
E agora um caso que causou comoção e também revolta. O da brasileira que infelizmente morreu após cair em um penhasco no acesso ao cume do vulcão do Monte Rinjani, na Indonésia, e não ter sido resgatada a tempo e com vida. Vamos entender o caso na reportagem da TV Brasil. A brasileira Juliana Marins caiu na borda da cratera do vulcão do Monte Rinjani na sexta-feira, dia 20, quando já era noite no Brasil. Segundo informações que a família conseguiu com pessoas que estavam no Parque Nacional, a jovem precisou descansar no meio do trajeto, marcado por subidas e pelas dificuldades da altitude. Neste vídeo, Juliana e uma amiga brincam sobre as condições da trilha. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing. Yeah, amazing. Yeah. O guia que acompanhava o grupo teria deixado Juliana sozinha e combinado um ponto de encontro à frente. Como ela não chegou, o guia voltou ao local, constatou que a publicitária havia caído e acionou a administração do parque. Ali começou o resgate. No sábado, um grupo de turistas espanhóis conseguiu captar imagens de Juliana com um drone, mas com a piora das condições climáticas, o resgate foi se mostrando cada vez mais difícil. A cada dia, a profundidade da localização de Juliana aumentava. Nossa equipe conversou com a irmã da jovem. A família denunciou a todo tempo a demora no socorro e o despreparo dos profissionais. Ela não recebeu comida nenhuma, não recebeu água nenhuma, ela não recebeu casaco nenhum, agasalho nenhum. Então, é muito absurdo toda essa situação, toda essa demora. Uma série de fake news sobre o socorro ganhou as redes sociais e a família chegou a criar um perfil para concentrar as informações. Ainda na segunda-feira, Juliana foi avistada por um drone térmico, usado pela equipe de resgate, que captou calor no corpo da jovem, mas detectou que visualmente ela estava imóvel. O pai de Juliana conseguiu embarcar para a Indonésia na tentativa de acompanhar as operações de resgate, mas infelizmente não chegou a tempo. E já estamos com o nosso quadro Segurança, hoje recebendo aqui nos estúdios o subtenente Gonçalves do Corpo de Bombeiros para falar sobre prevenção a incêndios que infelizmente ocorrem muitos nesta época do ano. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Falando um pouquinho então desse período, né, Gonçalves, é um período propício para as ocorrências de incêndios florestais? Sim, devido ao baixo volume de chuva e a diminuição da umidade relativa do ar, as matas ficam mais propensas a incêndios, né? Bom, infelizmente, os incêndios são prejudiciais não só para o meio ambiente, mas também para a saúde das pessoas e acaba também aí dando muito mais trabalho para as equipes, né, principalmente do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, que poderiam estar atuando em outras ocorrências e acabam tendo que destinar todo esse trabalho também para o combate. Como que é o trabalho de vocês? Então, o bombeiro, ele tem muito... Como que a gente resume o trabalho do Corpo de Bombeiros? Se resume em todas as ações que as outras instituições não fazem. Então, o que ninguém faz, o bombeiro faz. Então, a área do nosso quartel aqui de Rio Claro, especificamente, compreende a cidade de Santa Gertrudes, Ipeúna e Corumbataí. Então, é uma área bastante extensa. Então, um incêndio numa área remota desguarnece a cidade para ocorrências mais graves, como acidentes com presos de ferragens, como incêndios em residências, né, em indústrias. E as equipes estão reduzidas, né? Então essa que é a principal problemática de um incêndio que foi causado propositalmente, no caso aí do incêndio ambiental, né? E esse período ele é um pouco mais tenso mesmo, ele vai de quando a quando, de acordo com a Operação São Paulo também, é agora de junho até outubro, como que é esse período? Exatamente, é esse período de junho a outubro que é onde a estiagem se agrava ainda mais, né? E os índices, né, os números das queimadas aumentam muito. E agora, esse período que a tensão é redobrada. E durante esse período que é realizada, então, essa operação, que antes ela era chamada de Operação Corta-Fogo, é isso mesmo? Isso. E agora São Paulo sem fogo. E como que é essa operação? Ela é uma união dessas forças que podem atuar nessas ocorrências? Como que funciona na prática? A Operação São Paulo Sem Fogo é uma ação conjunta entre o governo do estado e a Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio de alguns órgãos, sendo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental, o IBAMA
e outros, né? Visa o quê? A conscientização e o apoio, a interação dessas equipes, também a Defesa Civil, né? Não podemos esquecer da Defesa Civil, a interação dessas equipes no caso do atendimento desse tipo de ocorrência. Perfeito. Antes de encerrar, já estamos estourando o tempo aqui, mas dá tempo de deixar as orientações. Então, o que a gente pode deixar de alerta aí para a população? Não tacar fogo, ficar em alerta também, mas infelizmente, se caso necessário, acionar o Corpo de Bombeiros. Isso. Sempre que sair do controle, acionar o Corpo de Bombeiros, evitar, acabar com essa cultura da limpeza de terrenos com fogo e principalmente na floresta estadual. Cuidado com animais, tem cobras ali, né, tem animais peçonhentos. Então, onde tem fogo, os animais saem de lá. Então, se porventura a pessoa faz caminhada lá no horto e tal, né, cuidado, se tiver perto do incêndio, cuidado com os animais que eles vão estar saindo do fogo. Então, cuidado também com acidentes com animais peçonhentos. Tá certo, eu quero agradecer então a participação do senhor aqui com a gente, trazendo todos esses esclarecimentos e também estamos sempre aí com as portas abertas para vocês, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para líder de moagem, agente de limpeza hospitalar, operadora de caixa, instalador, auxiliar de logística, mecânico de caminhões, auxiliar de serviços gerais, pedagoga, motorista entregador e polidor automotivo. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E a seguir, diversas atividades marcaram o fim de semana em celebração aos 198 anos de Rio Claro. Teve desfile cívico, balonismo e shows. A gente conta tudo para você já já. Já estamos de volta e para falar de tempo, viu? Quem estava torcendo pelo frio, acho que está comemorando, porque Rio Claro, principalmente, registrou temperatura negativa nesta manhã. E teve, inclusive, geada. Olha só essas imagens do bairro Jardim São Paulo que mostram a grama coberta por gelo. E não foi diferente em outra região da cidade, na Unesp, o gramado também ficou branco de tanto gelo. Olha só o registro agora.
Você ouve até um barulhinho ali, olha, a situação dos carros. Essa imagem foi enviada pela Júlia Oliveira, do bairro Jardim Paulista, logo pela manhã. Foi feito aí esse registro também com muito gelo, uma camada bem grossa, deu até para ouvir, olha. Tentando retirar esse gelo aí do carro, deu até um trabalho. Já estava previsto, então, né, essa primeira onda de frio do inverno e apesar do sol ter aparecido, as temperaturas seguem baixas e a previsão é que esse frio intenso persista nos próximos dias. Vamos entender com o Carlos Burigo, que é o técnico do CEAPLA da Unesp de Rio Claro. Quarta-feira gelada. Hoje foi registrada a mínima mais baixa deste ano. Foi de menos 0,05 graus. Desde 2021 que a gente tem temperaturas negativas. Em 20 de julho de 2021 foi registrado aqui no campus da Bela Vista menos 1,4. E todo esse frio se deve à massa de ar polar que já estava sendo prevista já pelos centros meteorológicos desde a semana passada, que ia chegar um frio intenso no sul e na região sudeste. Então hoje ela chegou com força e essas temperaturas devem se manter baixas até o próximo final de semana e gradativamente vai se elevando. Quinta-feira de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Rio Claro, mínima de 12, máxima de 26 graus. Em Corubataí, mínima de 13, máxima de 25. Já em Piracicaba, as temperaturas oscilam entre 12 e 27 graus. De volta para falar das atividades de aniversário de Rio Claro, a cidade completou 198 anos e celebrou com o tradicional desfile cívico, que contou com a participação de diversas entidades, escolas municipais, escoteiros, tiro de guerra, instituições assistenciais, atletas, alunos de projetos sociais, grupos da terceira idade, guarda-mirim, secretarias municipais, guarda civil, polícia rodoviária, polícia ambiental, corpo de bombeiros, defesa civil, motoclube, escolas de samba e contou ainda com a banda sinfônica da Academia da Força Aérea de Pirassununga. Tudo isso aí no desfile cívico para celebrar o aniversário. O desfile cívico que é sempre um marco nas festividades e mais uma vez recebeu um grande número de pessoas participando e também assistindo, como você viu aí nas imagens, um desfile lindo para celebrar os 198 anos da cidade de Rio Claro. Muita gente envolvida. E olha, a gente segue falando das atrações, né? Porque uma das mais esperadas e que mais uma vez encantou e coloriu o céu da Cidade Azul foi o balonismo. Rio Claro recebeu a Copa Brasil e durante o evento o presidente da Confederação frisou que a atividade é de competição e não de passeio. Conhecida por ser uma cidade propícia para este esporte, Rio Claro recebeu novamente mais uma competição de balonismo e contou com mais de 20 pilotos de diversas regiões do país. Além de Rio Claro já ter sediado um campeonato mundial de balonismo em 2014, Rio Claro geograficamente é muito bom, né? O solo aqui de Rio Claro é bem plano e o céu é mais azul. A competição teve início no domingo e, apesar de ter 5 voos competitivos programados, apenas 2 foram realizados. Os demais foram cancelados devido às condições climáticas desfavoráveis para voo. Nós cancelamos na parte da manhã por conta de uma frente fria que estava saindo da cidade de Rio Claro, né? Mas mesmo assim nós tivemos 15 tarefas e já temos o campeão, que é de São Paulo, Luiz Silvestre. Ele é o campeão da primeira etapa, aliás, bicampeão aqui em Rio Claro, da Copa do Brasil de Balonismo. Durante o evento, o presidente da Confederação Brasileira de Balonismo foi enfático ao ser questionado sobre os recentes acidentes envolvendo balões de passeio. Aqui é uma competição no qual o ganhador está galgando um ranking para ir no Mundial e não tem nada a ver com turismo, porque os balões são os menores e mais dirigíveis. Além dos voos competitivos que coloriram os céus da Cidade Azul, a população teve a oportunidade de chegar bem pertinho dos balões no Night Glow, momento em que os balões ficam iluminados durante a noite, acendendo no ritmo da música.
Foi mais uma vez um grande espetáculo e graças a Deus aí correu tudo bem aqui pela cidade. Alguns voos tiveram que ser cancelados por conta das condições climáticas, mas foi aí uma grande atração para Rio Claro mais uma vez. E as festividades foram encerradas com um grande show no palco montado no Parque Lago Azul. Vamos ver. Uma grande estrutura foi montada no Lago Azul para receber shows de diversos artistas locais. No total, 16 bandas subiram ao palco durante o festival Rango e Rock. Uma das atrações foi a Orquestra Filarmônica com as mulheres que cantam e encantam com o espetáculo A História do Rock Nacional. E para consagrar a última noite do evento, a orquestra recebeu a cantora e compositora Sandra Sá, que é considerada a rainha brasileira do soul. Irreverente e carismática, Sandra Sá relembrou os sucessos consagrados de sua carreira de mais de 45 anos, misturando soul, MPB, rock e música orquestral, com uma das maiores vozes do Brasil. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Você pode nos acompanhar também em nosso portal na internet, no canal no YouTube e lá no nosso Instagram. Desejo a você uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau.